aqui e a gente vai escutar com calma e entender como é que se forma a carcinogênese, né? Como se forma o câncer em si. O nosso organismo é formado por um imenso número de células que se dividem e se comunicam continuamente. Para que tudo funcione corretamente, é necessário que os processos celulares ocorram dentro dos limites fisiológicos. Algumas vezes, as células podem ter seu funcionamento alterado e adquirir características que levam ao surgimento do câncer. Vamos entender melhor o câncer na fisiologia humana. Nosso corpo é formado por trilhões de células que cooperam em uma forma de sociedade para que o indivíduo prospere. Com tantas células, a chance de ocorrer mutações que possam afetar essa harmonia social é considerável. Uma mutação que dê vantagem seletiva a uma célula, possibilitando que ela cresça e se divida mais rápido que as demais, é potencialmente perigosa, podendo vir a ser um clone fundador de uma linhagem de células que não obedecem às regras do bom convívio celular. Com o tempo, o acúmulo de mutações pode levar ao surgimento de células que crescem e se dividem desenfreadamente, e esse é o pilar do câncer. Câncer é um nome genérico para centenas de doenças diferentes que têm em comum a proliferação celular descontrolada como mecanismo em comum. Quando um paciente é diagnosticado com câncer, o tumor vem crescendo por anos ou até mesmo décadas, e até chegar a esse estágio, uma longa jornada foi percorrida, que é chamada de fases da carcinogênese. O primeiro estágio é o da iniciação. Nessa fase, a célula é exposta a um agente carcinogênico, que induz uma mutação que não é reparada e permanece na célula. Basicamente, o que é uma mutação? Olhando aqui a estrutura do DNA, vemos que ele é constituído por 4 bases diferentes: adenina, timina, citosina e guanina. Quando o DNA é replicado, pode ocorrer erros na produção, com bases sendo colocadas em posições diferentes do normal. Se o sistema de reparo da célula não fazer as correções, a mutação irá permanecer. A célula que sofreu a mutação que não foi corrigida começa a se dividir, dando origem a mais células alteradas. As células podem ir sofrendo mais mutações ao longo da promoção. A malignização, ou seja, a formação de células do câncer, é um processo lento e gradual. Quando se atinge o estágio da promoção, não necessariamente o câncer se desenvolverá. Na progressão, as células alteradas começam o processo de multiplicação descontrolado e o câncer está instalado. O crescimento descontrolado dá origem ao tumor. Câncer e tumor maligno são designações que determinam o mesmo tipo de doença. Aqui observamos 2 populações de células, separadas por uma lâmina basal. Observe que elas respeitam os limites e que elas não crescem umas sobre as outras, porque elas apresentam inibição por contato. 2 são as propriedades principais das células cancerosas: reprodução, desobedecendo os limites da divisão celular, e invasão e colonização de regiões destinadas a outras células. As células em crescimento acelerado darão origem a uma massa, chamada tumor. A invasividade é uma característica essencial do tumor maligno, que o permite invadir tecidos adjacentes e se desprender do tumor primário, gerando metástases. Acredita-se que o tumor primário seja originado de uma única célula alterada. Essa célula alterada gera célula tumoral que continuará sofrendo diversas mutações, dando origem a vários clones de células diferentes. As células com mutações que favorecem a sobrevivência do tumor são selecionadas positivamente e permanecem na população. Como podemos ver, o tumor é formado por diversas populações de células diferentes. Isso é possível por uma característica chamada de instabilidade genética, que faz com que as células tumorais sofram mutações com uma frequência muito grande. As mutações que geram células que não favorecem ao crescimento tumoral tendem a ser eliminadas e não permanecem no tumor. Esse sistema é muito semelhante ao processo de seleção natural da teoria da evolução, onde os indivíduos mais adaptados tendem a sobreviver em maior proporção que os indivíduos menos adaptados. Por esse motivo, pode-se abordar o processo do crescimento tumoral como um sistema microevolucionário, um processo de seleção natural que favorece o crescimento do tumor dentro do indivíduo. Falamos das mutações genéticas e a progressão do câncer, e alguns genes são bem conhecidos no seu papel no câncer. Genes que, quando aumentam sua função, aumentam o risco de câncer, são chamados de proto-oncogenes. Os seus mutantes, que são a forma hiperativa, é chamada de oncogenes. Em outro caso, há genes que, quando sua função está diminuída, o risco de câncer aumenta. Esses são chamados de genes supressores de tumor. O gene mutado mais comumente relacionado ao câncer é o da proteína P53. Mutações nessa proteína está presente em aproximadamente 50% dos casos de câncer. A P53 é ativada em circunstâncias de estresse celular.
com o objetivo de controlar a proliferação celular e permitir que a célula se recupere adequadamente. A síndrome de Li-Fraumeni é uma condição associada a um risco muito elevado para tumores, muito frequentemente de forma precoce, e é decorrente de mutações no gene da P53. Aqui vemos em mais detalhes a função da P53. Quando há determinados sinais, como mostrado na imagem, a P53 ativa-se e atua no controle do ciclo celular. Ela atua induzindo a parada do ciclo celular, a senescência celular e a apoptose. Isso evita a proliferação de células alteradas e previne a formação de tumores. Mesmo após adquirirem todas as características de malignidade, células tumorais podem permanecer quiescentes durante toda a vida do indivíduo, o que é conhecido como latência tumoral. Estudos em mulheres que morreram de trauma entre os 40 e 50 anos mostram que 39% delas apresentavam carcinoma mamário in situ, enquanto que o diagnóstico nesta faixa etária é de apenas 1%. Em homens entre 60 e 70 anos que também morreram de trauma, a presença de carcinoma in situ na próstata era de 46%, mas em homens vivos da mesma idade é diagnosticado entre 1 e 1,5% dos homens. O carcinoma microscópico na glândula tireoide é encontrado em 98% dos indivíduos mortos por trauma, entre os 50 e 70 anos, mas é diagnosticado em somente 0,1% da população desta faixa etária. Os fatores que mantêm ou interrompem a latência não são completamente compreendidos, mas sabe-se que períodos de estresse e doença podem desencadear a doença. A imunidade também é fundamental, pois mantém a imunovigilância sobre o tumor, inibindo seu crescimento. Pacientes que recebem transplantes de doadores que já tiveram câncer em uma variedade de órgãos, como rim, pulmão, coração e fígado, estão aparentemente livres da doença, apresentam maior chance de desenvolver câncer. As células latentes que vieram no transplante tornam-se ativas, pois o receptor está em imunossupressão, já que é necessário o uso de imunossupressores para evitar a rejeição do transplante. As células normais, quando se dividem, encurtam a extremidade dos cromossomos, que são chamados de telômeros, pois a enzima que repara os telômeros, a telomerase, está inativa na maioria das células. Assim, as células podem se dividir um número finito de vezes, até que o cromossomo encurte a um ponto que afete a integridade do material genético. Quando as células tornam-se incapazes de se dividir, atingiu-se o ponto da senescência replicativa, e elas morrem. As células tumorais evadem esse sistema, ativando a telomerase, dessa forma, impedindo o encurtamento dos telômeros, ou podem usar um sistema chamado de recombinação homóloga, para alongar a extremidade dos cromossomos quando estes tornaram-se excessivamente encurtados. Por isso, as células malignas são ditas imortais. Metástases é o estabelecimento de novos focos tumorais distantes do tumor primário, e é um processo em diversas etapas. As células, primeiramente, devem desprender-se do tumor primário, e conseguem fazer isso apresentando mutações que lhe forneçam diminuição da adesividade, que é o que fazem ficar ligadas umas às outras. Isso ocorre principalmente em decorrência da desativação do gene da caderina E, uma proteína importante no processo de adesão celular. A célula deve ser capaz de penetrar a parede do vaso linfático ou sanguíneo e ganhar a circulação. Isso é facilitado, pois o tumor produz moléculas que induzem a angiogênese, principalmente o fator de crescimento endotelial vascular, chamado de VEGF. Angiogênese é o crescimento de vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes. Uma vez entrando no leito vascular, as células migram sozinhas ou coletivamente. De todas as células que ganham a corrente sanguínea ou linfática, apenas uma pequena fração conseguirá se estabelecer em outros tecidos e gerar metástases. Uma em milhares, ou talvez uma em milhões. Assim que atingem outro tecido, devem ser capazes de sobreviver em território hostil, e a maior parte fracassa aqui. Caso sobreviva, essas células geram uma metástase. No caso de um câncer que não tenha gerado metástase à distância, a doença pode ser curada se todo o tumor primário for eliminado através de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, e geralmente com o uso da combinação destas modalidades terapêuticas. Muitas vezes, micrometástases podem ser estabelecidas enquanto um tumor primário foi totalmente erradicado. Neste caso, o paciente permanecerá assintomático por anos, até que este tumor secundário cresça o suficiente para manifestar sua presença. Quando a doença volta a manifestar após um período de aparente cura, chama-se recidiva. Para gerar uma metástase, as células metastáticas devem superar uma série de dificuldades e se estabelecerem em um órgão distante. No entanto, o tumor primário facilita o processo. O tumor primário libera fatores de crescimento, o que faz com que células não tumorais
migrem para os sítios pré-metastáticos, como células precursoras hematopoéticas, que promoverão angiogênese. Elas modificam o nicho pré-metastático para que, assim que as células tumorais cheguem, o ambiente seja mais propício ao crescimento tumoral. Células residentes também favorecem o processo, como plaquetas e o endotélio, ou seja, o local onde uma nova metástase é estabelecida é preparado por sinalizadores que partem do tumor primário. De forma geral, os tumores podem ser classificados de acordo com o tecido de origem. Os cânceres derivados de epitélio são os carcinomas, e são os mais comuns, pois epitélio se divide muito, o que aumenta a chance da geração de células tumorais. Pode chegar a 80% dos casos. Por exemplo, um tumor de origem epitelial no fígado é chamado de hepatocarcinoma. Se ocorrer no epitélio de uma glândula, é chamado de adenocarcinoma, e no epitélio dos brônquios é chamado de carcinoma brônquico. Os sarcomas são derivados do tecido conectivo, ou células musculares. Se ocorrer no tecido conjuntivo dos ossos, é o osteosarcoma. Nos vasos, é chamado de angiosarcoma. E no tecido gorduroso, é o liposarcoma. As leucemias são um tipo de câncer que ocorre no sistema hematopoético, que é o sistema que forma as células do sistema imunológico, plaquetas e as hemácias. As leucemias se dividem em linfóides e mieloides, dependendo do tipo celular afetado, e são separadas em agudas e crônicas, dependendo da progressão da doença. Outro tipo são os linfomas, que são os tumores que afetam as estruturas do sistema linfático. Há também os tumores do sistema nervoso central, como os glioblastomas, que afetam as células da glia. Em termos genéticos, o câncer pode ser classificado em 3 tipos: esporádico, familiar e hereditário. O esporádico é o mais comum, representando cerca de 70% dos casos, e é aquele que se apresenta isoladamente em uma família. Geralmente ocorre após os 50 anos e podem ser causados por diversos fatores ambientais. O familiar corresponde a cerca de 20% dos casos, onde há um maior número de casos na família, porém sem um padrão de herança definido. Além dos fatores ambientais, genes de baixa e média penetrância geralmente estão envolvidos. Os hereditários correspondem a 5 a 10% dos casos, e é causado por uma mutação genética que passa através das gerações e possui alta penetrância. Os portadores tendem a desenvolver tumores ainda jovens, ou mesmo a desenvolver múltiplos tumores. Diversos agentes biológicos são sabidamente associados a diversos tipos de tumores. A Helicobacter pylori, que é a bactéria causadora da gastrite, também está associada ao carcinoma e ao linfoma gástrico. Os vírus são provavelmente os agentes biológicos mais relacionados ao desenvolvimento do câncer. Alguns exemplos são o vírus da hepatite B e C, associados ao câncer de fígado, o HIV, associado ao sarcoma de Kaposi, o papilomavírus, muito relacionado ao câncer do útero, e o herpes vírus humano 8, também associado ao sarcoma de Kaposi, e o vírus Epstein-Barr, associado ao linfoma de células B. Há vários outros vírus associados ao câncer. Fungos também estão relacionados. Os fungos do gênero Aspergillus produzem a aflotoxina, uma toxina que, se cronicamente ingerida, pode causar o carcinoma hepatocelular. Esse fungo cresce em alimentos, principalmente cereais, e seu crescimento é favorecido por ambientes quentes e úmidos. A ingestão desses alimentos contaminados com a aflotoxina são potenciais carcinógenos. E também os eumintos, genericamente chamados de vermes, são causadores de câncer. O clonorquis e o obstorquis, causando colangiocarcinoma, tumor que afeta as vias biliares. E o esquistossoma amatobium, que causa câncer na bexiga. Esse é só um pequeno exemplo. Há vários outros eumintos relacionados à carcinogênese. Agentes físicos também são sabidamente agentes causadores de câncer. As radiações ionizantes, como os raios-x e gama, são muito conhecidos por serem carcinógenos. O estudo de acompanhamento dos sobreviventes do bombardeio atômico ao final da Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e a maior incidência de leucemias na vida adulta em crianças tratadas para vários tipos de câncer na infância são alguns dos exemplos de estudos que avaliaram essa questão. A radiação ultravioleta também é sabidamente um carcinógeno. Há muito tempo se sabe que a exposição excessiva à luz solar aumenta a incidência de câncer de pele. Diversos agentes químicos estão também associados à carcinogênese. O mais conhecido é o cigarro, que possui diversas substâncias associadas ao aumento da incidência de câncer. O consumo de cigarro aumenta principalmente a incidência de câncer nas vias aéreas, porém, não se limita somente a essas estruturas. O consumo crônico de etanol, presente nas bebidas alcoólicas, também está associado ao aumento da incidência de câncer, especialmente o de fígado. Diversas substâncias químicas utilizadas na indústria, em defensivos agrícolas, nos poluentes ambientais, também são carcinogênicos, principalmente na exposição crônica. A idade é o principal fator de risco para o câncer.
Como o câncer é causado pelo acúmulo de mutações, quanto mais tempo se vive, mais mutações são acumuladas e mais provável torna-se a incidência do câncer. A obesidade e a alimentação desbalanceada são também exemplos de fatores de risco para o surgimento do câncer. Esta tabela mostra em linhas gerais as diferenças entre um tumor benigno e maligno. Os tumores benignos têm crescimento expansivo, já que, como não invadem tecidos vizinhos, crescem comprimindo as estruturas que os circundam. Já os tumores malignos crescem se infiltrando através dos tecidos ao redor do tumor. No tumor benigno, há um tecido que envolve o tumor, chamado de cápsula, que raramente encontra-se presente nos tumores malignos. Isso faz com que os tumores benignos geralmente tenham bordas regulares, enquanto tumores malignos geralmente apresentam bordas irregulares. Os tumores benignos geralmente apresentam um crescimento mais lento que os tumores malignos. Os tumores benignos não geram metástases, enquanto tumores malignos sim. As hemorragias e necroses ocorrem raramente nos tumores benignos e são frequentes nos tumores malignos. Tumores benignos não invadem o espaço vascular, enquanto tumores malignos o fazem com frequência. Como vimos, o câncer é uma doença de proliferação desenfreada de células. Quanto maior o organismo, maior o número de células. Embora as células possam variar de volume entre espécies diferentes, elas não são proporcionais ao tamanho do animal, de modo que animais maiores possuem um número muito maior de células. Em teoria, quanto mais células, maior a chance de algo de errado ocorrer em alguma delas e o câncer aparecer. E desta forma, animais maiores deveriam ter uma incidência de câncer muito maior. No entanto, isso não acontece. Animais grandes como elefantes e baleias, que possuem muito mais células que os humanos, possuem uma incidência de câncer muito menor. Camundongos, que possuem uma quantidade de células muito menor do que humanos, possuem uma incidência de câncer muito maior. Muitos fatores se associam a esse fenômeno, como as diferenças nas taxas de metabolismo basal e nos sistemas de evasão da carcinogênese. Este fenômeno é chamado de paradoxo de Peto. No entanto, ele só é válido quando a comparação é entre espécies diferentes. Em humanos, por exemplo, tem-se observado que a incidência de câncer é maior em pessoas mais altas. Alguns autores sugerem que a maior altura é uma indicação indireta de maior ingestão calórica na infância, e essa maior ingestão estaria associada a um risco maior de câncer. Mas também não há como desprezar o fato de que pessoas mais altas têm mais células, e dentro da mesma espécie, ter mais células pode ser um fator de risco maior para o câncer. Aqui estão o nome de alguns estudos entre a relação de altura e câncer em humanos.